que aqui existe sim parlamentares nesta casa e no Senado que são chantageados por ministros do STF. Somos chantageados, vou repetir para o Brasil entender, somos chantageados por ministros do STF. A nossa briga é para que o Congresso Nacional, que tem voto do povo, para um ministro do STF, 2 ministros do STF, que nunca tiveram um voto, desconsiderar um Congresso Nacional inteiro, é a desmoralização dessa casa, gente. Senadores reagem em Brasília e não aceitam o autoritarismo de Davi Alcolumbre, que pode sofrer a lei Magnitsky e ainda perder o seu cargo de presidente do Senado Federal. Vocês vão ver isso aqui agora. Quem vai trazer para nós é um jurista, o doutor Couto de Novaes. Preste atenção na fala dele. O clima está tenso em Brasília, pessoal. Dá um like nesse vídeo, veja a matéria e voltamos em seguida. O Davi Alcolumbre não pode varrer para debaixo do tapete, engavetar e fazer desses senadores, os 41 senadores que querem a abertura do impeachment do Moraes, o Davi Alcolumbre não é mais senador do que eles porque é presidente. Você está aí a serviço de quem? É da China? Davi Alcolumbre, você não tem noção do que vem por aí. Os senadores vão derrubar você e você vai receber uma bela Magnitsky no lombo. Você não é mais do que a República, você não é mais do que o povo. As 41 assinaturas já estão presentes. Se o Davi Alcolumbre tomar vergonha na cara e abrir o processo com essas 41, automaticamente o Xandão é afastado. Automaticamente o Xandão é afastado. Todos os processos que o Xandão, que são os processos que mais aterrorizam o Brasil nesse momento, mais atrapalham o Brasil, serão suspensos ou terão um novo relator. Davi Alcolumbre, a pacificação do país exige e judiciosamente o afastamento desse ministro. Um grande abraço a vocês desde a Venezuela do Sul e sem mais delongas, o senador, presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ele se autoproclamou imperador do Senado Federal da República. O Davi Alcolumbre disse que nem que todos os 81 senadores, incluindo ele, porque são 81 senadores no Senado da República, nem que todos os 81 assinassem pelo pedido de impeachment, ele abriria o processo de impeachment, a ação de impeachment contra o Alexandre de Moraes. Veja, nós estamos vivendo tempos de déspotas, grandes déspotas, todos não esclarecidos, né? Grandes déspotas, déspotas medianos e déspotas, né? Pequenos déspotas, como este aí. O gordinho da bunda redonda chamado Davi Alcolumbre. Nós temos legislação no país, temos a Constituição Federal, temos leis federais, no tocante aos poderes temos regimentos internos, a exemplo do regimento interno do Senado Federal, a exemplo do regimento interno da Câmara Federal. Veja que o STF valoriza muito o seu regimento, colocando muitas vezes indevidamente o seu regimento acima da Constituição. Não nos esqueçamos que foi com base no regimento do STF que até hoje existe esse inquérito do fim do mundo, inquérito das fake news e tudo mais. Existe uma lei federal devidamente aprovada que tem décadas essa lei e está vigente. É a lei de impeachment, que no artigo 39, eu canso de falar aqui dessa lei. Aliás, eu não me canso de falar. Traz em seu artigo 39 5 hipóteses de crime de responsabilidade que, quando caracterizados, perpetrados por ministros, podem levar à cassação de seus cargos por meio do impeachment. Isso está lá. Toda a nossa normativa a esse respeito traz a bula, a receita de como se deve proceder para fazer o impeachment ou mesmo para abrir o processo de impeachment. A norma diz que, uma vez oferecidos pedidos de impeachment contra o ministro e alcançadas 41 assinaturas dentre os 81 senadores da República,
deve ser aberto o processo de impeachment. O Davi Gordolumbre não pode varrer para debaixo do tapete, engavetar e fazer desses senadores, os 41 senadores que querem a abertura do impeachment do Moraes, o Davi Alcolumbre não é mais senador do que eles porque é presidente, porque foram seus pares, os 80 senadores que elegeram ele, dentre os 81 senadores. Ele está lá para servir a nação e servir aos representantes da nação que estão lá, que são os senadores. Que história é essa de que, ainda que fossem 81 assinaturas, ainda que todo o Senado assinasse, ainda que todo o Senado desejasse a abertura do processo de impeachment, ele não abriria? Você está aí a serviço de quem? É da China? Davi Gordolumbre, você não tem noção do que vem por aí. Os senadores vão derrubar você e você vai receber uma bela Magnitsky no lombo. Você não é mais do que a República, você não é mais do que o povo. Vejam que arbítrio isso, cara. Nos últimos dias, pela primeira vez, a direita está aprendendo a usar algumas das armas da esquerda. E algumas dessas armas, inclusive legítimas, no mundo inteiro, inclusive até nos países lordes, nos países saxônicos, com a própria Inglaterra, nos países do Common Law, pensam que a peleia, pensam que a briga institucional no parlamento é coisa de só fofinha, não. A ocupação, sim. Senta-se, sim, na cadeira do presidente, obstrui-se, sim. Nesses últimos dias, nós vimos a oposição funcionar. E ai dela se retroceder, ai dela se voltar atrás, porque essa oportunidade é uma oportunidade de ouro. Nós vimos na Câmara obstrução pesada. O próprio presidente da Câmara não conseguindo achegar-se à própria cadeira da presidência. Eu vi a mídia, ouvi a mídia, essa mídia garotinha, despreparada, dizendo: a mesa do Alcolumbre, a cadeira do Alcolumbre, do Davi Mota, Davi Mota o quê? Do Hugo Mota, a cadeira do Hugo Mota, a mesa do Hugo Mota, a cadeira da presidência da Câmara, temporariamente, talvez não por muito tempo, o Hugo Mota está lá sentado, ok? Então foi legítimo, vejam, nós estamos numa democratura. Os facínoras deputados federais do PT pedindo cassação de 5 deputados da oposição porque estavam fazendo um papel de parlamentares nessas últimas horas. Não brinquem com essa gente. Essa gente não reconhece o outro como outra pessoa. Essa gente não reconhece o direito do oponente existir. Não se pode brincar com essa gente. A tolerância tem que ser zero com essa gente. Alcolumbre / impeachment. Por enquanto. Nem com 81 assinaturas. Mim vai pautar. Mim vai pautar. O presidente do Senado rejeita mais uma vez pautar proposta contra Moraes. Vai receber uma magnitscada no lombo do Lourão, aí tu vai ficar zonzo. O que o Davi Alcolumbre está ganhando tanto? Ou o que é que ele deve tanto, teme tanto dos caras do STF para não? Porque ele podia ficar ótimo. Ia sair de gostosão até pautando e tal, entrar para a história, limpar toda a história cebosa dele até aqui, não é? Nessa quinta-feira, o déspota Davi Gordolumbre, presidente do Senado, com apoio de Bolsonaro, declarou que não pautará os pedidos de impeachment de Moraes, nem se todos os 81 senadores assinarem. Nem se tiver 81 assinaturas, disse ele. Ainda assim não pauta impeachment de ministro do STF para votar, disse eles a líderes. Quer dizer, esse sujeito é uma fraude. Ele é um déspota. Ele é um democradorzinho. Quem é ele para dizer isso? A lei não é enfeite. Aliás, nós aprendemos na Faculdade de Direito que a lei, cada vírgula, cada palavra, ela está ali, não por acaso. Então nós temos uma previsão, temos uma lei de impeachment, temos um artigo na lei de impeachment, temos um procedimental previsto na lei de impeachment, dentro do regimento também do Senado tem todo esse procedimental, trazendo a previsão de que, na República, poderá haver momentos de necessidade a impeachment o ministro do STF. E todas as condições fáticas, ou seja, o que Alexandre de Moraes fez, e é fácil comprovar,
que se encaixa como vários crimes de responsabilidade. Temos a moldura jurídica, a previsão da lei anterior aos fatos. Temos as 41 assinaturas para a abertura do processo. O Moraes terá todo o seu direito, a sua ampla defesa ali administrativa, como a Dilma teve, recordam-se? E depois, a votação será levada ao plenário do Senado. E aí precisará, para aprovar e de fato tirar o Xandão mesmo de 54 votos. Vocês estão com medo do quê? Um detalhe que muitas pessoas não sabem. As 41 assinaturas já estão presentes. Se o Davi Gordolumbre tomar vergonha na cara e abrir o processo com essas 41, automaticamente o Xandão é afastado. Automaticamente o Xandão é afastado. Se o Davi Gordolumbre abrir, ou seja, decidir positivamente pela admissibilidade, admitir e abrir o processo, automaticamente o Xandão é afastado. O Xandão é afastado. Todos os processos que o Xandão, que são os processos que mais aterrorizam o Brasil nesse momento, mais atrapalham o Brasil, serão suspensos ou terão um novo relator. Davi Gordolumbre, a pacificação do país exige e judiciosamente o afastamento desse ministro. E você, querendo ou não, vai pautar, porque está na lei, é de direito, o povo quer, os seus pares querem. E a Magnitsky está aí. A Magnitsky está aí, a toda. Vejam vocês. Bom, vamos fazer aqui mais um movimento por isso. Está havendo uma costura, viu? Está havendo uma costura. Se você pega aqui o Estadão, o Estado de São Paulo, aliás, o Estado de São Paulo que demitiu o fotógrafo, aquele fotógrafo que fotografou Alexandre de Moraes no jogo do Corinthians, fazendo aquele gesto imperdoável, aquele gesto. Pois é, o Estadão, Estado de São Paulo, Jornal Estado de São Paulo, jornal de 150 anos, demitiu o fotógrafo. Isso é democracia? Nicolas Ferreira reage à declaração de Alcolumbre, dizendo, olha, Alexandre, Alcolumbre, se você não pautar, então nós vamos impeachmentá-lo também. Tarcísio de Freitas diz que poderes têm que ceder e cita anistia como solução após reunião de governadores. Só anistia, uma ova. Anistia e impeachment de pelo menos um deles. Eu sei que os brasileiros querem de pelo menos 3, 4 deles. Oposição e Centrão negociam um pacotão em troca de fim de motim. A coisa está efervescente. Meus amigos, das 41 assinaturas de senadores, que já são suficientes para abrir o processo de impeachment contra Moraes, a gente do partido do Alckmin, do MDB, do PP, do União Brasil, do PSD, do Kassab, o Centrão está vindo. O STF está enfraquecido, fez coisas que não devia, fez mal à nação. É o momento. Uma matéria do Carlos Andreasa no Estado de São Paulo, quando o STF ocupa o lugar de outro poder, surge uma anomalia. Há uma outra matéria da CNN Brasil que diz assim, o Centrão espera escolha de Bolsonaro para desembarcar do governo. Está querendo dizer o seguinte, que o Centrão está esperando quem Bolsonaro vai indicar, vai apoiar para disputar a Previdência, para depois o Centrão, esses partidos do Centrão, esses mandados por Temer, como MDB, mandado por Kassab, PSD, mandados aí por essa gente também do PP, esse sujeitinho aí, o Ciro Nogueira, que é amigo, cara. Bolsonaro tinha um amigo de Xandão como ministro. Esse Ciro Nogueira. Quem é que estava traindo Bolsonaro, que levava os recados, decidia uma coisa, uma reunião, quem é que já vazava? Além do general Tomás Paiva. Quem é que fazia isso? Ciro Nogueira. O Bolsonaro não tem que indicar ninguém. O nome é ele. Ele é o candidato. Disputará e será presidente da República em 2027. Pois é, pessoal, realmente o que falta fazer agora é colocar o Davi Alcolumbre na parede. Se a lei, a Constituição e a lei, o regimento ali do Senado Federal permite que os 41 senadores, que são já a maioria que querem o pedido de impeachment de Moraes, eles podem também votar para que o presidente da casa saia do seu cargo
por prevaricação, porque se a maioria do Senado Federal quer que uma pauta seja votada e ele decide não colocar, ele está cometendo um crime contra a Constituição, contra o regimento da casa, e ele tem que ser retirado. Aí a coisa fica séria, porque além de ser retirado do cargo de presidente do Senado, ele ainda pode sofrer sanções ainda dos Estados Unidos, como a lei magnística e outras leis mais, além de perder o seu visto também para os Estados Unidos e outras coisas mais. Então isso, pessoal, tem que ser colocado na cabeça daqueles senadores, principalmente os de direita. Não dá para cruzar os braços e ficar esperando uma promessa do Davi Alcolumbre e também os deputados, também ali na Câmara dos Deputados, ficar esperando uma promessa do Hugo Mota de que um dia vão conversar, vão sentar para discutir o assunto. Não existe mais tempo para discutir o assunto. Bolsonaro está preso na sua casa lá por causa de uma decisão ilegal e imoral. E, enquanto isso, os presos políticos estão lá precisando da anistia para serem soltos. Há quase 3 anos eles estão lá presos. Então não tem mais tempo para sentar, para discutir, para resolver. Esses deputados e senadores são folgados, eles são espaçosos, trabalham de terça a quinta, 2, 3 dias na semana para receber R$40 mil e ficar chupando no lombo, no pescoço e na garganta do povo brasileiro. Está na hora, pessoal, desse Congresso parar para resolver isso, que é a questão mais importante. Alguém falou aí da direita, falou, porque nós temos um acordo, nós temos um combinado com o Davi Alcolumbre. Combinado, acordo, já era para ter resolvido isso desde o início do ano e agora está nesse pelenga aí. E, na verdade, é isso que nós colocamos aqui no início desse vídeo, que o Sóstenes Cavalcante falou aqui, o líder do PL, ali na Câmara dos Deputados. O STF faz chantagem e ameaça com os parlamentares por causa do foro privilegiado. Mas esse foro vai cair. Desde 2017 que esse foro está aí para ser votado o fim dele e até agora não foi votado. Por quê? E isso é um álibi, isso é uma carta na manga que os ministros têm para poder pressionar. Já está na cara, todo mundo já está sabendo. Inclusive, aquele jornalista português que foi detido no aeroporto também pelo Moraes e agora ele acabou de soltar um documentário lá na Europa, em Portugal, e também vai sair nos Estados Unidos, em Orlando, sobre o ativismo judiciário e as arbitrariedades de ministros do Supremo, em especial do senhor Alexandre de Moraes. O documentário foi um sucesso, saiu em 2 cinemas em Portugal e agora a Europa vai saber o que está acontecendo aqui no Brasil. Tudo isso, pessoal, tudo isso por causa de uma pessoa. E o Brasil está pagando caro, já começou a pagar com a taxação aí que o Donald Trump incutiu aí sobre o Brasil, né, em vários produtos. Você talvez não vai sentir de primeiro não, mas a inflação vai começar a aumentar, o desemprego disparado. Por quê? Porque começa de cima para baixo, pessoal, e tudo isso poderia ter sido evitado. Eu quero que você coloque aqui nos comentários, será que agora o Senado vai tomar um jeito e vai colocar o Davi Alcolumbre na parede com a lei, com a Constituição, ou não? Eles vão deixar de graça e vai deixar o Davi Alcolumbre ser mais um ditador. Já tem o ditador da toga, agora o ditador do Congresso. O que você acha disso? Coloque aqui nos comentários o que é a pauta mais importante no Brasil hoje. Fora Moraes, fora Lula ou anistia? O que você acha? Coloque aqui nos comentários. Vamos ficando por aqui. Se inscreva no canal, pessoal, para dar aquela força, para a gente chegar aí a 1 milhão de patriotas conservadores e fazer um grande movimento nesse país, tá bom? Se inscreva aqui no canal, totalmente gratuito. Dá um like nesse vídeo e estamos juntos.